Olá meu povo, tudo bem? Meu nome é Rafael Lins e hoje vou falar sobre a grande final do Super Mundial de Clubes da FIFA, Chelsea PSG, que convenhamos, foi uma zebra absurda, mas enfim, a gente vai decorrer muito mais sobre isso no vídeo. Bom, para começar, como a gente sempre começa, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, claro, para algum amigo seu que estava viciado no Super Mundial. Eu tenho certeza que você conhece alguém que estava acompanhando a fundo o Super Mundial. Então, manda esse vídeo para ele. Ele vai curtir. E se ele ver a final, ele vai curtir mais ainda. Vamos lá. Bom, começando pelo fato que, assim... Como que eu vou começar, cara? Como que eu começo? O Chelsea ganhou de 3-0. Em cima do PSG. Somente do PSG. Não foi... não. E cara, é difícil falar que foi um amasso do Chelsea. É fácil falar isso pro primeiro tempo. Primeiro tempo de fato foi um completo amasso. O Chelsea colocou o primeiro tempo no bolso. Porém o segundo foi uma pressão insana do PSG. Mas que a gente sabe, não deu nenhum resultado. Vamos lá. Você tava torcendo pro Chelsea? O jogo foi uma maravilha pra você. Você tava torcendo pro PSG? Sinto muito. Vamos lá. Cara, foi um jogo disputado com muita qualidade técnica. Mas vai parecer forçação de barra. Que não, foi com certeza foi muito disputado. 3-0. Não, cara, mas de fato foi. De fato foi. Ambos os times, em dado momento, tiveram a oportunidade clara de fazer os gols. A questão é que o PSG não aproveitou nenhuma. O Dembélé perdeu uma chance cara a cara com o Roberto Sanches. Inclusive eu vou falar mais sobre ele, que fez uma partida incrível e perdeu. Vamos lá, formações. Vamos ver aqui como que os times vieram escalados. O Chelsea veio escalado com Roberto Sanches no gol. Malo Gusto, que partida fez o francês, o lateral direito, que partida. Chalobah, Levi, perdão. Levi Colwill e Cucurella, um dos jogadores mais odiados, não sei porquê. Porque assim, ok, ele provocou o Estevão, mas muitas pessoas odeiam ele. Eu não entendo o motivo, mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir. Reece James, o capitão do Chelsea, que tá desde os 6 anos na base dos caras, jogando como meio, surpreendente. E Moisés Caicedo, que, pelo amor de Deus, que qualidade tem o volante equatoriano. Cole Palmer, que só fez 2 gols e deu uma assistência, somente isso. Ele só decidiu o jogo. Jogou muito bem, obviamente, né? Não tem como a pessoa fazer 2 gols e uma assistência e não jogar bem. Fez jogadas incríveis, olha. Depois eu vou falar mais sobre o Enzo Fernandes, que fez uma partida boa, mas fez uma cera absurda. Importante pro Chelsea ganhar, obviamente. Mas ele fez mais cera do que passe certo, porque não foi uma grande partida do Enzo. Vamos seguir. Pedro Neto. Não tenho muito o que falar do Pedro. O português jogou bem, mas acaba que eu já vi partidas melhores, inclusive uma na Nations League, se eu não me engano na final. Jogou muito bem. E o João Pedro, atacante brasileiro centroavante, que já estão falando que é o 9 do Hexa. Eu acho que tem que ter calma, mas fez uma excelente partida. Vamos lá. E vamos pro lado do PSG, né? Que eu acho que vai ser difícil falar que alguém fez uma boa partida, mas vamos tentar. Donnarumma no gol. Ele não tem culpa alguma dos gols sofridos. Eu já quero adiantar isso logo. O Donnarumma não teve nenhuma culpa. Foram 3 gols difíceis. Uma cavadinha, podia ter... cara, é muito difícil na situação dessa, é muito difícil. 2 gols muito parecidos do Cole Palmer, que fez uma partida absurda, já falei, mas é indefensável, cara. Um chute no canto, com um monte de gente na frente, é muito difícil pro goleiro. Então eu não acho que ele tenha muita culpa dos gols que ele sofreu. Hakimi. Aí eu tenho que falar um negócio pro Hakimi.
que obviamente, né, vai ser difícil, mas enfim. Cara, o Hakimi, ele é muito inteligente, ele é muito bom. Ele é um dos melhores laterais que tem atualmente. Porém, o Hakimi demorou muito tempo pra perceber que atacar as costas da zaga do Chelsea, que é uma zaga jovem e muito rápida, é um erro completo. O PSG demorou muito pra perceber isso, e o Hakimi mais ainda. Marquinhos, o capitão. Triste, podia ter feito a melhor temporada da sua carreira. Foi, claro, continua sendo uma das melhores temporadas indiscutivelmente. Porém, podia ter ficado ainda melhor com a bela taça do Super Mundial de Clubes. Beraldo fez uma boa partida. O outro zagueiro brasileiro na zaga do PSG fez uma excelente partida, cara. Eu quero dizer, Donnarumma, Marquinhos e Beraldo, cara, fizeram partidas ok. O Beraldo fez uma partida boa, mas esses dois fizeram partidas ok. Só que o futebol não basta você ser ok. Você precisa ser excelente. E numa final, você precisa ser perfeito. Você não pode errar numa final. Você não pode. Nuno Mendes, que, olha, me decepcionou muito, tá? Até então, no Mundial, eu colocava ele como o melhor defensor de todo o torneio, até mesmo na frente do Thiago Silva. Mas depois dessa partida que ele fez hoje, numa final, óbvio, eu esperava muito dele. Mas ele fez uma partida muito ruim. Muito ruim. E cara, é o que eu acabei de dizer. Numa final você não pode ter uma partida ruim. Você tem que jogar muito bem. O PSG sabe disso. A Inter de Milão sabe muito bem. E agora o PSG aprende mais ainda. No momento fez uma partida péssima, cara. Muito mal, muito mal. Fabian Ruiz fez uma partida. Cara, é o que eu vou falar. Ok. Ok pra ruim. Quem não fez uma boa partida? Definitivamente não fez. Vitinha tentou criar oportunidades, mas hoje tava muito difícil. Mas ele fez uma boa partida. Eu diria que ele fez uma boa partida. E veio o João Neves, cara. Entre o João Neves vai entrar o Luiz Henrique também, tá? Eles vão entrar no mesmo barco. Mas eu vou primeiro falar do João Neves. Cara, João Neves estava fazendo uma partida ok, não era uma partida a se jogar fora. Não, uma partida ok, tava postando o motorzinho da equipe, jogando bem. Até que ele perdeu a cabeça e puxou o cabelo do Cucureja, cara. O que aconteceu naquele lance? Pelo amor de Deus, alguém me explica. Ele veio assim, pá, puxou o cabelo do Cucureja. Cara, não pode, foi o vermelho na hora. Na hora não, né? Que o juiz deu amarelo e o VAR teve que chamar pra ele dar vermelho, mas enfim. Foi expulso o João Neves. Tava fazendo uma partida ok, cara. Até a expulsão. Que se o PSG, a expulsão que ele teve foi faltando 10 minutos pra acabar. Deixa eu ver aqui. Mas, cara, não foi assim. Pô, o PSG tava. Não, já não tava vivo. Mas aos 85 minutos do segundo tempo, o seu time tomando 3-0 na final. Tu não pode ter uma atitude dessas, cara. Você não pode. O Cucureja, ele entra na mente? Entra. De fato, ele provoca. Ele nada contra a pessoa Cucureja. Mas em campo, ele parece uma pessoa muito chata, que incomoda ali, que provoca. Mas o jogador de futebol, ele tem que ter cabeça pra isso, cara. Ele não pode, no meio do jogo, o seu time perdendo de uma goleada numa final, ele não pode ser o direito de puxar o cabelo do outro. Isso não pode em qualquer circunstância, né? Quero deixar isso bem claro. Não pode, em qualquer circunstância, não pode de jeito nenhum. Alguém pode puxar o cabelo do outro aleatoriamente. Aí, e meio que queimou a partida dele, né? E aí vamos pro ataque. Cara, jogando muito bem. O ataque do PSG jogou muito bem, mas cara, é difícil você falar isso quando o time não faz nenhum gol e tem muitas chances perdidas. É muito difícil você falar isso. Mas cara, vamos lá. Que Kvaratskhelia tentou muito. Tentou até demais, eu diria. Que às vezes tentava em ocasiões que não havia nenhuma chance. Mas ele tentou. Não conseguiu, efetivamente. Mas a tentativa
ela tá gravada, mas infelizmente não gerou em muita coisa. Dembélé, esse sim fez uma boa partida. Até o Robert Santos virar um Neuer, cara. Impressionante. O Robert Santos fez uma defesa espetacular contra o Cole Palmer. Contra o Cole Palmer, perdão. Contra o Dembélé. Lance cara a cara. Ele fez uma defesa incrível. E aí vai o Désiré Doué, o jovem francês que muita gente tá chamando de novo Neymar. Como eu digo, tem que ter calma. Mas fez uma excelente partida. Mas assim, cara, é difícil você falar isso. É a mesma coisa. É difícil você falar que um time fez uma boa partida não toma de 3-0, cara. Quando esse time é o PSG dessa temporada. É muito difícil você falar que eles fizeram uma boa partida. E eu quero falar do Luiz Henrique, cara. O que aconteceu? Cara, absurdo que o Luiz Henrique fez. Absurdo. Você... E obviamente sou contra a violência. Eu acho que qualquer um deve ser. Mas o que o Luiz Henrique fez, nunca que uma pessoa pode fazer isso em qualquer circunstância. Imagina um técnico de um time numa final de campeonato, cara. Ele, caso você não tenha visto o jogo, caso não tenha visto isso, o Luiz Henrique simplesmente, os jogadores do Chelsea começam a comemorar, acabou o jogo, estavam comemorando, o Luiz Henrique foi lá, empurrou o João Pedro, o atacante do Chelsea, e deu um tapa na cara dele, cara. Isso é inacreditável, isso é inaceitável. E já tinha acabado o jogo, o juiz seguiu. Não deu amarelo, não teve nenhuma punição, cara. E eu acho que nem vai ter também. O pessoal de cara deu um tapa na cara do jogador assim, do nada. Mas enfim, vamos lá, né? Tem que falar sobre esse jogo. Bom, primeiro tempo, vou dividir em duas partes, assim como é dividido o jogo. Evidentemente. Primeiro tempo só deu Chelsea, cara. E o que eu falei pro Hakimi vale pro PSG. Primeiro tempo, os caras tentaram muito tentar jogar a bola nas costas da zaga do Chelsea e ganhar velocidade. Cara, não tem velocidade no mundo. Chalobah e desculpa qual que é o nome, Quirrell, eles são muito rápidos, cara. E o Cucurella e o Malgus também. Não tinha como eles ganharem na corrida. Não tinha como. Mas tentaram. Se deram mal. Não teve nenhuma chance, cara. O Robert saía e agarrava. Cara, nada. Não teve como. 2 golaços do Palmer. Que poderia ser 3. Mas foi 2. Só dois. Cara, tem uma bola que ele pega no meio campo e bate. O narrador gritou gol. Eu dei golaço, caramba. A mão foi pra fora. Bateu meio que um poste que tem assim atrás da trave. Bateu nele e acertou a rede pelo lado de fora. Então eu tive a impressão claríssima que a bola entrou, mas não entrou. Mas quase um golaço. Ia ser no ângulo, mas como eu disse, quase. E aí o jogo inteiro, cara. Chelsea batendo. O PSG apanhando. E numa pressão enorme que eu nunca vi isso. Nunca vi isso no Mundial e nos últimos jogos. Eu não tinha visto isso. Os times pegam o PSG e sempre deixam os caras jogar. Os caras que eu digo PSG, desculpa. Mas eles sempre deixam o PSG jogar. Sempre. Eu falei essa bola. E é o que o PSG quer. Mas hoje o Chelsea pressionou em cima, sufocou o PSG e deu certo, né? Deu muito certo. Impressionante, cara. Impressionante. O Enzo Maresca, ele, obviamente, ele é o técnico. Ele tem um papel importante em todas as decisões. De tática, de estratégia. Mas, cara, se eu já tinha um respeito grande por ele ter levado o Chelsea à 4ª colocação no Premier League, 500, mas eu já tinha um grande respeito, ter resolvido o time, encaixado, ter conseguido fazer uma boa campanha, uma excelente campanha, né? Mas é que eu não sabia antes do começo do Super Mundial como que seria, né? O Chelsea no Mundial de Clubes da FIFA.
eu já tinha um grande respeito, até porque é um ser humano, a gente precisa ter respeito. Mas agora eu tenho um respeito maior ainda pelo lado profissional, cara. Ele conseguiu de uma forma simples que ninguém conseguiu. Mas parabéns ao Enzo Maresca. É um técnico muito promissor que tem um futuro enorme pela frente. E aí, cara, o que eu falei, no final, você não pode cometer erros. O Beraldo, no lance, o maluco chegou pra lateral, cortou pro meio, ameaçou o chute, chutou, o Beraldo deu o carrinho, você pensa, caraca, grande Beraldo. A bola voltou pro maluco, ele tocou no Palmer que fez um golaço. Foi uma grande jogada do Beraldo, mas que acabou não adiantando de muita coisa. Mas ele, reforço, ele fez uma excelente partida, indiscutível. Fez uma peça-chave pra derrota do PSG. Mas ele foi importante, podia ter sido bem mais. Eu sinto que podia ter sido bem mais se não fosse Beraldo e Marquinhos. Poderia ter sido bem mais. E cara, o PSG acaba caindo, sendo surpreendido. Que eu fui surpreendido. Acho que todo mundo foi surpreendido da forma que o Chelsea jogou. E o PSG ficou sem reação, cara. O Luiz Henrique, na primeira parada pra hidratação, aos 25 minutos, ele desesperado, tipo assim, cara, não tem o que falar pro time. Ele não tinha o que falar. Ele disse, gente, vamos reforçar, vamos trocar a linha de passe, 6-10. Não tinha nada. Ele ficou encurralado, ficou sem saída. E aí o João Pedro faz um golaço, o Cole Palmer faz outro golaço. E aí vai pro segundo tempo. No segundo tempo, cara, o Chelsea, ele foi inteligente, né? Você tá ganhando 3-0 no final de primeiro troféu da história do Super Mundial. Primeira vez na história que vai ter. Muito único. Até porque nunca se vai ter mais uma vez uma primeira vez. Ganho de 3-0 na final. Pra cima do que muitos consideravam o melhor time do mundo. Tu acha que os caras vão defender? É óbvio que eles vão defender. É óbvio. Meu amigo, os caras fizeram uma retranca que eu poucas vezes com o José Mourinho, com o Fábio Carille. Mas enfim, deu certo. A gente pode analisar os meios, mas o resultado, ele é excelente. E cara, o PSG tentou, mas acabou o jogo. Acabou o jogo. E aí, cara, a festa do Chelsea, que eu não achava nunca que ele ia ser o favorito. Jamais. Nunca. Num torneio que eu não vou nem considerar os times brasileiros, tá? Que também tinham times fortíssimos. Eu achei que o Fluminense mesmo, eu achei que poderia chegar na final. Pegou o Chelsea ali, eu achei que o Fluminense ia ganhar. O que não aconteceu. Poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Num torneio que tinha Manchester City, eu não vou nem considerar os portugueses também, que são times, com todo respeito, fraquíssimos pro nível apresentado no Super Mundial. São times muito fracos. Então, para um torneio que tinha Real Madrid, Manchester City, Bayern, PSG, Juventus, um monte de time muito forte, cara, eles terem passado da forma que passaram foi mais do que surpreendente. Muito mais. E vendo a fase de grupos, eu tinha certeza que o Chelsea não ia ter condições. Eu achava que o Palmeiras ia passar do Chelsea. Aí o Chelsea eliminou o Palmeiras. Aí eu pensei, tá, agora não escapa. Achei que o Fluminense ia eliminar o Chelsea. Não eliminaram. E a gente viu uma história impressionante sendo escrita. Parabéns ao Chelsea. Parabéns a todos os envolvidos, né? Se você viu o jogo, curtiu, e se você viu esse vídeo e curtiu, deixa o like, meu amigo. Deixa o like, se inscreve no canal, ok?
Só uma coisa que eu queria pontuar aqui de novo, tá? Mais uma coisa que eu queria pontuar. E que, cara... boa parte do segundo tempo, eu tive a impressão que o juiz não podia dar falta pro Chelsea, cara. Não podia. Um pênalti claríssimo. O Beraldo puxou a camisa aqui, ó, do João Pedro. Puxou aqui, o João Pedro caiu na frente do juiz. Ele não marcou, nem foi pro VAR. Pra mim foi um pênalti claro, mas ele não deu. Não alterou muito o placar, convenhamos, né? Ele poderia ter errado. E mesmo assim, fez gol, 4-0, hein? Que mudança. Enfim, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Compartilha esse vídeo. Se inscreve, deixa o seu like. Faz tudo que tiver direito, meu amigo. Só pra me ajudar, faz tudo que tiver direito. Valeu. Beijão, um grande abraço. É nóis. Falou.